gente! Nós vamos agora desenvolver as nossas aulas assim à distância, por determinação do governo e do Ministério da Saúde, né, em virtude da pandemia do coronavírus. Então, vamos retomar os nossos estudos agora por aqui. Vamos lá. Bem, nós comentamos a respeito da literatura romântica, né? Comentamos sobre a literatura romântica em Portugal, comentamos sobre a literatura romântica, esse romantismo, essa linguagem romântica, e agora nós vamos para o romantismo no Brasil, primeira geração, certo? Bem, a primeira geração romântica no Brasil, a literatura, quando a gente fala romantismo, a gente pensa, oh meu Deus, que fofo, né? Mas bem, esse sentimentalismo, né, esse exagero das emoções, ele também foi característico no Brasil. E essa primeira geração romântica, ela iniciou 10 anos depois da proclamação da República, aliás, da proclamação da independência no Brasil, República não, independência do Brasil, 10 anos depois, uma década depois da independência do Brasil. E o marco inicial do romantismo no Brasil foi o livro Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, tá? Bem, como nós já vimos nesse período romântico um pouco dessas características, né, em Portugal, na Europa, elas permaneceram no Brasil. Só que o que aconteceu? Como nós vimos, a figura de idealização, né, a figura de perfeição, ela na Europa era com os cavaleiros, né? Era um outro ideal. Como no Brasil a nossa história era um pouco mais recente, o que se trouxe para a figura de idealização? Quando eu falo idealização, para vocês lembrarem, idealização vem de ideia, tá? Quando falo idealização, lembra de ideia. Então é o que existe na ideia de perfeito, de maravilhoso. Lembrem disso. Mulher ideal, por exemplo, eu comentei isso na aula, mulher ideal, por exemplo, ou homem ideal, é aquele que existe na ideia. Então ele vai ter todo um perfil de herói, de valentia, de coragem, de bondade, de pureza, enfim, de coisas boas, de qualidades, tá? Então, quando a gente fala desse perfil de ideal, é esse perfil que a primeira geração romântica trouxe para o Brasil no romantismo. Só que essa figura do romantismo no Brasil, ela se baseou em 3 pilares. O romantismo, esse perfil de idealização indianista, tá? Voltado para os índios, para a natureza e para a religiosidade. Então, quando a gente fala do índio brasileiro, ele vai ser o nosso perfil de herói dentro do romantismo, tá? Não esqueçam isso. Perfil de herói, figura heróica, de coragem, de honestidade, de bondade, de pureza, tá? Então essa figura heróica, ela vai ser voltada para o indígena, nessa primeira geração romântica, tá? Lembrem do texto do Ijuca Pirama, que nós comentamos em uma das aulas, quando falávamos a respeito do romantismo, tá bom? Então, a natureza do Brasil, ela também vai ser exaltada, ela vai ser uma natureza que vai ser figura da perfeição do Brasil, figura de uma natureza pura, intocável, forte, certo? Uma natureza personificada de muitas qualidades, tá? O nome é esse. Bem, então quando a gente fala dessa figura heróica perfeita, onde nós falamos do indígena perfeito, bom, tá? O Ijuca Pirama, ele tinha muito isso, né?
de palavra, de honestidade, de verdade, né? Então ele tinha muito isso, pra gente não esquecer. Voltando, falando do Ijuca Pirama, o autor, o principal escritor, autor da primeira geração romântica é o Gonçalves Dias, tá? Então o Gonçalves, ele traz o indígena com essa perfeição, ele exalta a natureza com esse olhar, tá? Então quando tem os versos, por exemplo, da Canção do Exílio, quando ele fala: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que o Gonçalves estava querendo... Só ver se eu clareio um pouco aqui. O que o Gonçalves estava querendo trazer? Não sei! Pegou ar. Não sei! Ora, você sabe que quando nós falamos minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam, o que você entende sobre isso? Que aqui é muito melhor do que no lugar onde ele estava, que no caso era Portugal. Tá? Então, a exaltação é para dizer que esse lugar é maravilhoso, é perfeito, é bom, meus queridos. Então, para retomarmos aqui a ideia, a primeira geração romântica no Brasil, ela é nacionalista, tá? Nacionalista. Então, ela vai falar do Brasil, ela vai falar do indígena brasileiro, ela vai ser voltada para essa parte, tá? Essa área. Bem, na poesia, o Gonçalves Dias se destacou. Na prosa, né? Na prosa, foi o José de Alencar. E uma das obras mais famosas do José de Alencar é a Iracema. Eu gosto muito da Iracema, que ela é conhecida como a Índia dos Lábios de Mel. Nossa, isso é tão lindo, né? A Índia dos Lábios de Mel. Isso é um amor, isso. Bem, a Iracema, ela é a figura da Índia. Nós vimos o Ijuca Pirama, e a Iracema é esse ideal de perfeição. Então, nós vamos encerrar essa aula por aqui, para que ela não se estenda muito, não fique muito longa, difícil para vocês assistirem em casa. Peço desculpa para vocês por esse vídeo assim escuro, eu tentei clarear e tudo, o flash fica me incomodando no olho, eu não consigo. Bem, mas o que eu quero que vocês se apropriem é exatamente isso. Primeira geração romântica, idealização da pátria, extremamente nacionalista, idealização do índio, da natureza, tá bom? Da religiosidade, tá certo? Então, fiquem com Deus. Até a próxima.